Oi, pessoal. Voltamos aqui a falar sobre os tipos de parto, o puerpério. Então, no vídeo passado, a gente estava falando sobre a questão sociológica, cultural, psicológica da diferença entre o parto, né, entre os tipos de parto. Então, sempre levando em consideração que as mães têm o direito, né, humano de poder escolher o seu parto junto com as suas possibilidades, junto com o que ela imagina, do que ela crê, porque a gente sabe que é um período muito importante para que ela possa, todos os períodos da nossa vida, mas esse período especificamente é um período que vai ser guardado na memória dessa mulher. Então é importante que ela viva isso da forma que ela possa viver mais plenamente, mais amparada, né, com quem tiver ajudando ela a poder viver esse momento. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o puerpério. Então, falamos sobre o parto, o bebê já nasceu. Tem uma questão importante que é a questão da criança ir para casa. Quem não tem filho já pode imaginar, e quem tem filho vai lembrar, né, do quanto é uma situação nova você levar a criança para casa e você se adaptar à rotina dela e ela começar a se adaptar à rotina da casa. Então isso é o que vai marcar também a readaptação da mulher no pós-parto. Então esse período do puerpério é um período de muita adaptação, não só a criança, quanto também a mulher. Então a mulher vai ter que ir aos poucos e voltando o corpo. Se ela fez alguma cirurgia, vai ter pontos, então ela vai ficar mais dolorida. Se não, ela também vai ficar um pouco mais dolorida, ela também vai ficar mais cansada. É muito importante que o corpo vá retornando e se adaptando novamente a essa condição agora de não grávida, que o corpo ficou 9 meses. Então, é muito provável, né, que essa mulher ainda perceba um pouco de ganho de peso, e ainda ela consiga observar ainda algumas mudanças, né, fisiológicas. Isso porque é uma mudança significativa que aconteceu e que o corpo agora vai ter que se restabelecer, se readaptar a essa condição agora de não grávida. O período do puerpério é esse período mesmo de adaptação. E é um período de vivência emocional diretamente com a criança. É um período que pode ser que se estabeleçam algumas patologias, como a gente vai falar daqui a pouco. Então, vamos aqui no slide, a gente está no slide 5 do livro da Maldonado, capítulo 1, que ela vai falar sobre os trimestres da gravidez, os tipos de parto e sobre as doenças do pós-parto, tá? Quem está acompanhando pelo livro, não esquece, a gente está trabalhando o final do capítulo 1. Então ela vai falar que é o período do puerpério, é um período de transição entre a gravidez e a adaptação à nova rotina. Então esse período de transição não é só para o bebê, é também para a mãe. Então, depois dessa aula, se você puder pegar leve, né, com as mães recém-chegadas, puder ajudar essa mulher, vai ser de grande valia, porque ela tem uma mudança corporal significativamente, ela tem uma mudança emocional, porque como eu falei para vocês, o nascimento desse bebê representa também a morte da gravidez, ou seja, aquilo que ela se adaptou durante 9 meses e até durante uma vida inteira, né? Desde que ela menstruou, ela poderia ter um bebê. Essa adaptação, aquilo que ela sonhou ou aquilo que ela está assustada com o que está acontecendo, porque não foi propriamente esperado, mas o fato dela estar levando esse bebê para casa é algo que vai gerar uma grande adaptação. Por isso, é um período de transição. Os primeiros dias dessa chegada desse bebê vão corresponder à recuperação do estresse biológico, como eu falei para vocês, e do estresse emocional. Então, a mãe vai estar estressada ainda, ela vai precisar se adaptar, ela vai estar muito cansada, depende de quanto tempo ela ficou em trabalho de parto, depende
quanto tempo ela ficou no hospital depois disso. Então essa chegada em casa é um período também muito conturbado e de readaptação importante. Para a mãe e para o bebê, a Maldonado segue aqui, haverá a transição da vida uterina para a vida extrauterina. A gente viu num outro vídeo que a gente conversou lá logo no começo do semestre, quando as aulas eram presenciais ainda, né? Quando a gente não tinha que usar tecnologia para poder se comunicar. A gente assistiu o vídeo lá dos primeiros 1000 dias e que se falou bastante um pouco do fato do bebê ainda não reconhecer que ele tinha nascido e se comportar como se fosse um bebê intraútero. Então esse bebê ainda não percebeu ainda que ele nasceu. Isso só vai acontecer por volta dos 6 aos 8 meses, que ele vai começar a perceber que ele tem vontade própria, que ele tem uma identidade própria e que ele vai começar a se separar dessa mãe como sendo um ser que ele está ligado simbioticamente. Então o bebê inicialmente ele está ligado simbioticamente. O que é simbiose? É essa ligação, essa fusão, sabe? Uma ligação intensa, onde um é parte do outro, um faz parte do corpo do outro. Então o bebê vai viver isso e a mãe também. Claro que a mãe já tem a personalidade formada, já espera-se, né, que ela tenha uma saúde mental boa, então ela não vai vivenciar isso como o bebê vivencia. O bebê ele está em formação cerebral, em formação ainda, né, das emoções, de sentir essas emoções que vão aparecer, mas a mãe vai vivenciar essa situação nova, que é essa separação em relação a esse bebê. O desligamento, né, a quebra, o corte entre a relação que ela tinha com esse bebê intraútero e o bebê que está agora no bercinho ou que está na vida dela, na casa dela. Então ela continua aqui, né? O bebê sente como se estivesse ainda no útero, principalmente durante os 3 primeiros dias. E isso pode se estabelecer, e é o que a psicologia acredita, que até por volta dos 6 meses, quando a criança pode se olhar no espelho, ela vai sendo apresentada, ela vai vendo, ela vai olhando outros bebês, ela vai olhando o próprio corpo, né? Ela olha a mão dela assim na frente, ela já começa a reconhecer. Então esse reconhecimento, esse reconhecimento das pessoas, esse reconhecimento de si já está marcando propriamente de que ela não é mais parte do corpo da mãe. Mas sobretudo nos 3 primeiros dias o bebê tem um comportamento ainda muito de bebê intrauterino, até deitado na posição fetal, uma condição ainda de não ter controle sobre nada, né? De não sentir essa readaptação, porque é algo muito novo para ele. Então o bebê ele se sente como se estivesse dentro do útero e a mãe vai ter que realizar essa desidealização da criança também. Por isso é um período tão difícil nesse sentido, né? Porque é um período de readaptação fisiológica e é um período de readaptação emocional, porque ela idealizou algumas coisas desse bebê e agora ela vai começar a olhar para esse bebê de uma forma diferente, porque é o bebê real. Então tudo que a gente idealiza e acontece, a gente precisa se adaptar. A um bebê também é a mesma coisa. Então a mãe ela pode começar a observar que esse bebê ele é calminho, ou ele é agitado, ele é ansioso, ou não, ele confia, ele pede colo, ele mama muito, não mama nada, não pega o peito. Isso vai depender de cada bebê. E isso vai fazendo com que a mãe tenha que aos poucos ir desidealizando. O que é isso? Tirar a idealização que ela tinha sobre quem seria esse bebê. E isso vem também a tirar a idealização que ela tinha sobre o que era ser mãe, sobretudo no primeiro filho. No primeiro filho,
a mãe tende a imaginar assim, quando eu tiver um bebê, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo outro, vou fazer tal coisa, não vou fazer. Então, é uma idealização, como se não vou dar isso de comida pro meu bebê, eu vou deixar ele dormindo no bercinho dele o tempo todo, se ele chorou, eu vou deixar ele chorar um pouco, não vou dar tudo o que ele quer. Então, é essa idealização que a gente faz quando a gente não está na situação. A desidealização é você tirar a situação do imaginado e colocar a situação na realidade. Então, na realidade, a teoria é diferente, né? Uma outra questão também que ela vai colocar é que há que se considerar que o bebê carrega consigo uma bagagem genética com propensão a ser do jeito que ele vai ser. Agitado, tranquilo, voraz, sonolento, saudável ou doente, né? Ou sei lá, o que você puder colocar aqui, que é uma característica que ele vai trazer, ele vai trazer algumas características que são genéticas e que vão estar no campo das emoções dele e no temperamento dele. Então, tem bebê que vai exigir da mãe uma grande presença, um grande esforço, e tem bebês que vão ser mais tranquilos, e aí vai depender de cada bebê. Então é interessante a mãe agora começar, eu estou falando a mãe, mas o pai também, né? Começar a estabelecer uma nova forma de comunicação com essa criança. Não a comunicação com um bebê imaginado, com um bebê idealizado, mas agora com esse bebê respondendo a essas questões novas que aparecem do dia a dia, né? Do cotidiano mesmo, de quem ele é, de quem ele está virando, né, quem ele está construindo, os reflexos que ele apresenta. Então, quem é esse bebê na especificidade dele? A mãe vai reagir também de acordo com essa forma dele demonstrar o que vai ser a personalidade dele, e assim vai se moldando a nova comunicação que se estabelece entre o bebê e a mãe. Lembrando que, como já sabemos, o bebê não fala no começo, ele chora, né? Então esse choro vai também dando alguns tons para que a mãe vá começando a estabelecer essas ligações de comunicação com essa criança. E essa criança também estabelecendo essa comunicação com o contrário, né? Então tanto a mãe com a criança quanto a criança com a mãe. E com o pai também. O que ela vai dizer aqui? O pai também vai vai reagir de diversas formas, inclusive podendo ocorrer episódios de ciúme ou regressão à medida em que a atenção da mulher se volta ao bebê. Hoje a gente tem visto isso menos acontecer, né? Então, quando a mulher ficava numa condição, aí a gente pode falar da nossa cultura, tá? Quando a mulher ficava muito numa condição de mãe desse homem, de mãe desse pai da criança, podia acontecer com maior frequência esses episódios de ciúme. Então, até de regressão mesmo. Agora, o que a gente vê, à medida que os homens têm ajudado mais as mulheres, né, e que a situação está um pouco mais igualitária, a gente vê menos essa situação de regressão, mas ainda assim um certo ciúme, porque é uma comunicação que a mãe estabelece com a criança que é muito singular. Então essa ligação da mãe com a criança fica fazendo com que muitas vezes o pai se sinta não participante e ele fica se sentindo um pouco excluído dessa situação. Então é importante que se acompanhe e que o pai também possa estabelecer uma boa comunicação com a criança, uma comunicação de que eles vão conseguir se adaptar para que a criança também possa perceber no pai um ambiente de paz, né? Uma tranquilidade, e o pai também possa se sentir junto e participante dessa relação que até então poderia ser só entre a mãe e a criança. Era entre a mãe e a criança quando estava no útero materno, mas agora esse pai surge como sendo alguém que vai ultrapassar, que vai transpassar, sabe? Que vai estar ali como um outro ser que não é só aquele que vai dar,
que vai dar o que a criança espera, que é o que a criança espera da mãe inicialmente. Ou seja, o pai é como se fosse um outro elemento que a criança também vai ter que considerar como existente, para que ela possa perceber que existe múltiplas formas de comunicação, que ela vai se comunicar e essa comunicação pode ser dada com pessoas diferentes. Não é só isso tira a existência do pai e a presença do pai, tira a criança dessa condição, como eu já falei para vocês, simbiótica, fusionada, que é uma continuação do corpo da mãe. Perceber que existe o pai também, existe o terceiro elemento, faz a criança perceber que existe alguém além dela e da mãe. Dela, sobretudo, da vontade própria dela. Então, o pai, como esse outro elemento, é muito importante, é fundamental para que a criança vá experimentando novas sensações e experimentando vínculo, formação de vínculo com pessoas que se ligam a ela. No próximo vídeo a gente vai falar sobre as doenças do pós-parto, né, as doenças do puerpério. Vamos falar de depressão pós-parto, blues puerperal e psicose puerperal. Não é tão difícil de definir, mas são doenças que têm um impacto muito grande, às vezes durante a vida toda, tanto dessa mulher quanto dessa criança. Então, até daqui a pouco.